Boa, gravando. Deixa eu colocar aqui em cima. Legal. Acho que um ponto importante, né? Deixa eu só diminuir aqui. Legal. Você está vendo minha tela, né, bebê? Está vendo a tela? Sim. Tá. Opa. Um ponto importante, vamos até colocar aqui, ó. Quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses por volta de 50 a 51 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária, logo após fundar a igreja na cidade. A carta foi enviada de Corinto. Lembra que ele sai da cidade de Tessalônica, ele já se separou de Barnabé, né? Então a gente viu lá que ele segue um caminho e Barnabé segue outro. Aí a gente escuta falar em Atos somente de Paulo, né? Não mais de Barnabé. Mas essa segunda viagem dele, uma das primeiras cidades que ele vai é Tessalônica. Chama até atenção em Tessalônica, porque é uma cidade que ele chega lá e realmente ele, no final, ele mantém na cidade Silas e mantém na cidade Timóteo, mas meio que ele é expulso da cidade. Ele precisa ir para uma outra cidade. E nessa outra cidade ele é bem recebido. Cita-se na carta, cita-se lá em Atos que, inclusive, era um povo mais nobre, né? E ia se convertendo conforme ele falava. Em Tessalônica ele teve dificuldades. Então ficaram lá, inicialmente, Timóteo e Silas. Então essa primeira carta dele é enviando para a cidade, né? É enviando para Silas e para Timóteo que estavam lá. Por que eu fiz uma só? Porque, olha só, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, acabou a carta. Então, nós temos o livro inteiro de Tessalônica aqui. Ele escreveu uma carta com 5 capítulos. Então, eu falei, já vamos aproveitar e vamos fechar primeiro a Tessalonicenses agora. Bora lá. Capítulo 1, saudação. Não dá mais vontade de parar de falar de Paulo, né? Nós vamos fazer as cartas dele aqui. Nossa, vamos focar legal. nas cartas. Mas capítulo 1, saudação e o exemplo dos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo. Aqui ele está escrevendo, tá? Imagina uma carta. Aqui já é Paulo, não é mais o livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Aqui é Paulo. Aqui nós não estamos vendo mais o Lucas. Aqui nós estamos vendo Paulo, simplesmente da cidade de Corinto, mandando uma carta para quem estava lá em Tessalônica. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Então, olha só, Timóteo e Silvano estavam com ele. Então, provavelmente ficou mais... Opa, peraí, tem mais gente para entrar aqui. Fala, Luciano, tudo bem? Entrou? Entrou. Fala, Luciano, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciano. Então, bem no comecinho aqui, a gente estava... essa é a primeira carta, né, de Paulo, e aqui a gente está vendo que foram lá para Tessalônica Timóteo, Paulo e Silas, né? Como a gente não está vendo o nome de Silas aqui, provavelmente Silas era quem estava na cidade de Tessalônica como um presbítero, né? Como alguém que conseguiria edificar a cidade. Então, Paulo, na cidade de Corinto, no ano de 51, ele escreve essa carta para os Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Damos sempre graça a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, do esforço, do amor e da perseverança, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que Ele os escolheu
porque o nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem muito como nos comportamos entre vocês, para o próprio bem de vocês. Vocês sabem muito bem como nos comportamos entre vocês, para o próprio bem de vocês. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois receberam a palavra em meio a muita tribulação. Se a gente, como eu falei, né, se a gente lembrar em Atos, a passagem de Paulo, de novo, né, essa é a segunda, o segundo ato missionário de Paulo, né? Ele fica durante muitos anos num ato missionário junto com Barnabé, e aí quando ele se separa, a primeira cidade que ele vai é para Tessalônica, a gente viu lá em Atos. Então, ele é expulso, né? Eu até comentei aqui no começo que ele simplesmente mantém alguns lá, mas ele vai para uma outra cidade, porque ele foi expulso da cidade de Tessalônica. Então, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois receberam a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria que veio do Espírito Santo. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não apenas na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares. A fé que vocês têm em Deus se tornou conhecida, a ponto de não precisarmos de dizer nada. Então, Paulo está falando aqui, e é legal porque é diferente do livro de Atos, né? Que nós estamos vendo uma narrativa. Lucas, em certo momento, ele estava junto com Paulo. Então, ele está narrando o que ele estava vendo, né? Aqui nós estamos vendo Paulo mandando uma carta de edificação, de direção para a cidade, né? E ele está falando aqui que, mesmo sem ele precisar falar nada, as coisas já estão andando bem por lá. Essa é a primeira carta dele. A gente vai ver algumas cartas que ele manda. A carta aos Coríntios realmente é uma carta de ensinamento, de direção, porque o povo estava se perdendo. Pois eles mesmos relatam de que maneira fomos recebidos por vocês e como vocês se voltaram dos ídolos para Deus, para servirem o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardarem dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, é bem curto esse livro, tá? Por isso que eu vou fechar ele hoje com vocês. Ó. Capítulo 1. Já fechamos o capítulo 1. Então, aqui é Paulo escrevendo. Basicamente, é uma introdução, né? Basicamente, esse capítulo 1 aqui é uma introdução. Ele se apresentando, falando bem de tudo e de todos. Mas se ele mandou uma carta, é porque ele tinha que falar. Então, provavelmente, do 2 para frente aqui, a gente vai entender o que ele tinha para falar. Vocês mesmos sabem, irmãos... Desculpa, capítulo 2. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a nossa ida até vocês não foi inútil. Mas, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos a ousadia em nosso Deus de lhe anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não precede de engano, nem de impureza, nem se baseia de falsidade. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha. Também jamais andamos buscando glória humana, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter exigido o que nos era devido. Nós nos tornamos dóceis entre vocês, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, sentindo profunda afeição... O que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está querendo que ele poderia exigir uma hierarquia por ele ser um apóstolo de Cristo, mas não. Então, ele está colocando aqui, ó, nós nos tornamos dóceis entre vocês, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim sentimos profunda afeição por vocês. Estávamos prontos a oferecer-lhes não somente o de Deus, mas até a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga,
e de como trabalhamos de noite e dia, para não sermos um peso para nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês são testemunhas, e Deus também, de como a nossa conduta entre vocês, os que creem, foi santa, justa e irrepreensível. Sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e advertindo, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chama para o seu próprio reino e glória. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque ao recebermos a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como uma palavra de homens, e sim como ela é de verdade, a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Ele fala muito os que creem, né? Porque provavelmente muita gente já não estava seguindo conforme ele deixou lá, né? Tipo assim, ele vai, ele edifica. Paulo, visivelmente na carta de Atos, era um homem que ia e deixava sua marca nas cidades, né? Mas ele está repetindo muito os que creem aqui. Provavelmente teve alguns problemas com algumas pessoas que não criam, né? Provavelmente. Então, porque vocês, irmãos, se tornaram imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus. Afinal, vocês também sofreram da parte dos nossos próprios concidadãos, coisas que eles sofreram da parte dos judeus, os quais mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles não agradam, eles não nos agradam a Deus, e são inimigo de todos, impedindo-nos de falar aos gentios para que esses sejam salvos. Assim, eles enchem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles definitivamente. Nós, porém, irmãos, privados da presença de vocês por um pouco de tempo, em pessoa, mas não no coração, nos esforçamos ainda mais, com muito desejo, para vê-los face a face. Por isso, quisemos ir até vocês. Eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois qual é a nossa esperança? A alegria ou coroa da glória? A presença do... Opa, deixa eu liberar aqui. Está chegando alguém. Dona Adriana. Dona Adriana, boa noite. Pois qual é a nossa esperança, alegria ou coroa da glória na presença do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês. Não são vocês? Sim, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. De novo, né? Esse 2 aqui é quase que uma segunda introdução, né? Paulo, algumas cartas que eu já li dele, e nós vamos fazer todo esse caminho, mas ele tá bem cuidadoso aqui, né? Provavelmente estava um ambiente bem hostil em Tessalônica, porque visivelmente ele está bem cuidadoso para poder chegar e dar algum direcionamento de fato. Foge até um pouco daquele Paulo narrado por Lucas, né? Que a gente viu realmente que chegava e fazia acontecer e mudava tudo. Ele realmente, a gente viu 2 capítulos, praticamente 40% do livro de 1 Tessalônica, somente em introdução. Ponto que chamou a atenção aqui de novo, ele frisar sempre nos que creem, querendo dizer claramente que muita gente não estava contente com o que estava acontecendo, tá? Mas vamos para o 3. Capítulo 3, a missão de Timóteo e o seu relato. Por isso, não podendo suportar mais, decidimos ficar sozinhos em Atenas, enviar Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé. Ah, legal, é isso mesmo. Silas estava lá e Timóteo, que fez a primeira passagem com Paulo, ele simplesmente está sendo enviado, né? Ponto importante que a gente fez esses dias, né? Essa carta ela está sendo escrita de Corinto, né? Corinto para Tessalônica. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
De Corinto para Tessalônica. Ó, cadê? Tessalônica, Corinto. Não é distância, não é tanta coisa. A gente já viu distâncias maiores aqui. Vamos pegar aqui, Tessalônica para Corinto, é uma distância de 600 quilômetros, que é uma viagem de Florianópolis para São Paulo, 700 quilômetros, 700 quilômetros, basicamente. Não é tão longe assim. Mas a gente está falando de 2.000 anos atrás, né? É isso que eu ia falar. Não, porque a gente viu nos últimos capítulos de Atos que Paulo estava fazendo alguma jornada de 1.300, 1.400 quilômetros. E aí um ponto importante que chamou a atenção no último capítulo é que foi uma carta enviada para poder chegar até César, para ele ser julgado, e ele chegou depois de uma tempestade, mas a carta não chegou. Ele chegou na frente, César não sabia nem quem era Paulo direito, não sabia de nada que estava acontecendo, acabou que ele fica numa prisão domiciliar no capítulo 28, porque César não recebeu a carta, né? E Por causa do simplesmente... naufrágio, né? Acredito. Oi? Por causa do naufrágio, acredito. Não. No 27 teve o naufrágio do Paulo indo para ser julgado. Mas foi uma carta na frente. O rei Agripa manda uma carta na frente. E aí depois Paulo ele vai de navio e faz todo esse caminho, que é um caminho longo. Se a gente pegar... a gente fez isso no capítulo 27 e no 28. Opa, perdão. Ele sai de... Deixa eu pegar rapidinho aqui para a gente não desfocar. Mas ele sai... Opa, aqui ele está... Cesareia. Então, de Cesareia... Ele estava em Cesareia para Roma. Cesareia para Roma. Aqui, ó. Dá uma distância. Ó, aqui, ó. Cesareia está aqui no cantinho. E Roma está na outra ponta aqui, ó. Então, o legal desse livro, do 27 e do 28... Deixa eu ver se dá para abrir melhor esse mapa. Dá. O legal desse livro é o quê? O Lucas, ele narra tudo. Ele narra passagem por Sidom, ele narra passagem por Chipre, por Mirra, por Sínido, por Creta, e aí eles param no porto de Creta, e aí no porto de Creta, Paulo, inclusive, fala que não era para seguir, porque ele recebeu de Deus que haveria uma tempestade. Então, tipo assim, a gente vê narrado lá no 27, no 28, tudo isso. Mas a carta, ela foi antes dessa viagem. Ela foi enviada pelo rei Agripa, que interrogou Paulo, né? No 27, no 28, 26, 27, 28, a gente vê isso lá. O Paulo chegou meses depois, até porque eles ficam alguns meses aqui em Creta, para depois seguir para Roma. O Paulo chegou em Roma, mas a carta não chegou. A gente viu no 28 lá, está gravado depois, se quiserem rever. Mas quando César vai falar com o Paulo, tipo assim, ó, eu sei que você é o cristão e... Putz, falam muito mal de vocês, mas eu não recebi carta nenhuma. O Paulo chega e a carta não chega. Eu achei maravilhoso aquele capítulo, é um capítulo que vale rever. Mas, voltando para cá, de novo, né? Paulo saiu para Corinto, uma distância de 600 quilômetros, então ele já estava edificando Corinto, que é uma das melhores cartas, ao meu ver, que é uma carta realmente de edificação, e aí ele manda Timóteo, e ele manda essa carta em conjunto, né, que é o que nós estamos vendo aqui. Ó. Por isso, não podendo suportar mais, decidimos ficar sozinhos em Atenas, enviar Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém se perturbe com essas tribulações, pois vocês mesmos sabem que fomos destinados para isto. Porque, quando ainda estávamos com vocês, predizíamos que íamos passar por tribulações, o que de fato aconteceu, como é do conhecimento de vocês. Por isso, não podendo suportar mais, mandei perguntar sobre a fé que vocês têm, temendo que o tentador o tivesse provado e o nosso esforço tivesse sido inútil. Mas agora que Timóteo acaba de chegar no meio de vocês e nos dará boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam gratas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, assim como nós desejamos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados a respeito de vocês, por causa da fé que vocês têm. Porque agora vivemos, se é que vocês estão firmes, porque agora
vivemos, se é que vocês estão firmes no Senhor. Então, de novo, né? Ele está tendo todo um cuidado aqui. Ele edifica e, ao mesmo tempo, ele edifica e, ao mesmo tempo, ele bota em dúvida, né? Não, isso é um ponto importante, porque ele, tipo assim, ele está tendo... E eu vou te falar isso porque eu passei eu estou passando por um fechamento de um negócio meu, e aí eu percebo que as pessoas, elas não têm... e não é por idade, tá? A maioria das pessoas não tem uma resiliência emocional, Luciano. Então eu percebo pessoas de várias idades no meio disso tudo, e eu tenho que ter um cuidado para conversar, para falar, porque eu percebo que as pessoas não sabem lidar com problemas. E elas esperam de Deus que Deus haja por elas, entende? Então eu percebo que todas as falas de Deus é sobre assim, Deus vai mudar a minha vida. E provavelmente essa dor já acontecia 2000 anos atrás, você entende? Então o que eu estou querendo dizer? Aqui, Paulo já não estava mais aqui. Paulo deixou Silas. E está mandando Timóteo agora. Então vamos lá. Se ele deixou, nós vimos os primeiros presbíteros e diáconos vindo do livro de Atos. Então, se ele deixou presbíteros e diáconos na cidade de Tessalônica, vamos dizer que era para estar funcionando a edificação, certo? Se ele está vendo a necessidade de mandar um terceiro, mandar carta, e na sequência mandar um homem de confiança dele, que é o Timóteo, para ir lá, é porque ele, tipo assim, ele já sabe que, independente das pessoas, de quem são e tudo mais, ele já sabe essa dificuldade que o ser humano tem como é que eu posso usar a palavra certa? Do pensamento crítico, de se aprofundar. Então isso não é de hoje, isso é do ser humano, entende? Então, de novo, se todos se aprofundassem... Eu acho que é da própria espécie humana, né, amor? Mas se todos se aprofundassem como Paulo se aprofunda, na verdade, somente a passagem dele lá já teria feito novos Paulos. Concordam? Sim. Mas não. A gente está vendo a necessidade de uma carta dele e de uma pessoa de confiança dele. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha que interessante. E não é uma pessoa de confiança que vai fazer o que ele poderia fazer, porque era só ele que poderia fazer. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó. Mas agora que Timóteo acaba de chegar no meio de vocês e nos trará boas notícias. Então ele está mandando Timóteo para que Timóteo volte e para que ele direcione. Não é que ele está mandando Timóteo para resolver. Ele, Paulo, não tem como ir para lá. Provavelmente ele está participando de uma outra... Nós vamos ver aqui na carta. Mas provavelmente ele está em Corinto lá resolvendo outras questões. Mas ele não é que ele está mandando Timóteo para resolver. Ele está mandando Timóteo para trazer informação. Ele já tem presbítero lá, ele já tem diácono lá, ele está tendo que mandar o homem de confiança dele, que é o Timóteo, para buscar informação para ele, através de uma carta, edificar. Tanto que tem a segunda carta aos Tessalonicenses. Por que a segunda carta? Porque é depois do Timóteo trazer notícias. Entende? Então, esse é um ponto, né? Tipo assim, ele é o edificador. Ele recebeu o dom apostólico. Ele tem a visão e direção, entende? Eu acho que as coisas se perdem quando... E até trazendo, aproveitando aqui, porque me trouxe esse ensejo, no livro de... Daqui a pouco a gente vai entrar nesse livro também, mas no livro de Êxodo, a gente tem algo parecido. Porque Moisés, ele está na peregrinação no deserto, e aí simplesmente ele sobe para receber a tábua dos mandamentos, né? E aí quando ele sobe, o irmão dele, Arão, na minha leitura, totalmente de boa intenção, tá? Assume o local de Moisés, e daqui a pouco, como Moisés estava demorando, e o povo simplesmente, mas cadê Moisés que não volta, cadê Moisés que não volta? Daqui a pouco Arão assume, e daqui a pouco eles estavam em festas, daqui a pouco eles estavam simplesmente clamando um bezerro de ouro. O que eu estou querendo dizer? Por algum momento, Arão achou que podia fazer o que Moisés fazia. E olha que Arão era irmão de Moisés e andava junto com Moisés. E também a gente percebe na carta ali de Êxodo que ele também conversou com Deus em momentos que Moisés estava junto. Mas ele não era Moisés, ele era Arão. Entende? Então ele não conseguia fazer o que Moisés fazia. Eu acho que isso que a gente às vezes erra bastante, trazendo isso aqui, o que um faz é o que um faz, o que o outro faz é o que o outro faz. Então nós somos complementares. O erro do mundo é a gente achar que um pode fazer o que o outro faz, entende? É onde normalmente eu percebo que os problemas acontecem. Então por que eu quis dizer isso? Porque eu estou, de novo, né, por uma decisão de um fechamento de um negócio, tendo esse cuidado agora de falar com cada um
Por quê? Porque eu percebi que o discernimento que eu tenho para a tomada de decisão não é por idade, porque eu estou lidando com pessoas com muito mais idade do que eu, que se você não tiver um cuidado para falar, vai entrar errado. E já vira uma confusão. Vocês entendem o que eu estou falando? É o que nós estamos vendo aqui. Então, de novo, olha o cuidado, a gente já vai seguir aqui, mas olha o cuidado que ele teve, porque ele sabe que capítulo 1, capítulo 2 é só introdução. Ele está tendo um cuidado gigante aqui, mesmo mandando um homem de confiança dele. Ele está tendo porque se ele errar numa palavra aqui, já deve ter gente lá que vai distorcer as falas dele. Já deve ter gente lá que quando o Timóteo chegar, porque a carta vai chegar na frente, quando o Timóteo chegar, já bagunçou tudo. Então, esse é um pouco... Oi? Era bem diferente de Coríntios, né? Da carta de Coríntios. É diferente porque já é um povo que está sofrendo, já é um povo que a maioria está corrompido, e aí ele está escrevendo uma carta de direcionamento. É um povo que já está adorando outros deuses. Então, tipo assim, ali a carta de Coríntios, a primeira e a segunda carta, é o único lugar onde Paulo vai falar de sexo, é um dos lugares onde ele fala mais abertamente de casamento. É tipo assim, ele traz algumas coisas na carta de Coríntios que ele não traz em outras cartas. Claro. E eu fiz um estudo de Corinto, né? E Corinto era como se fosse uma Nova York da época. Então, tipo assim, eles adoravam lá Zeus e Afrodite. Então era um povo muito difícil. A chance, tipo assim, sem um líder, o líder eu falo o seguinte, a pessoa que tem a visão, que é o apóstolo, o dom apostólico, né? Ele não é apóstolo de ter convivido com Cristo, mas ele tem o dom apostólico. Então, de novo, sem o dom apostólico de Paulo em Corinto, tendo deuses como Zeus e como Afrodite, a chance do povo simplesmente se corromper é gigante, entende? É muito gigante. Porque esses deuses estão muito ligados ao ego, à masculinidade, à feminilidade, à beleza. Então, tipo assim, é uma carta brilhante que parece que está sendo escrita para a gente hoje. A carta de Coríntios parece que está sendo escrita para 2026. Porque é isso que a gente está falando, tipo assim, ó, esse cuidado que Paulo está tendo aqui há 2000 anos atrás é o cuidado que a gente tem que ter. Porque nós estamos em 4 aqui, 4 pessoas que cada um escuta de uma forma, cada um vê de uma forma, cada um entende de uma forma, entende? Então eu estou percebendo cada vez mais, é um cara firme, é um cara duro, mas ele sabe o momento de ser firme e duro. Tem momentos que ele tem que ser quase que enrolão, desculpa a expressão. Mas ele está 2 capítulos aqui simplesmente introduzindo. Mas provavelmente ele sabe que se ele não fizer dessa forma, vai dar ruim, entende? Seguindo aqui. Mas agora que Timóteo acaba de chegar do meio de vocês e nos traz boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, assim como nós desejamos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados a respeito de vocês, por causa da fé que vocês têm. Porque agora vivemos, se é que vocês estão firmes no Senhor. Ó, a primeira batida que ele dá é essa. Verdade. Tem 3 capítulos aqui. Pois que ação de graças podemos render a Deus por vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos, falei essa palavra hoje, palavra difícil, regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para podermos ver vocês face a face e suprir as necessidades de fé que vocês têm. Ora, que o nosso próprio Deus e Pai, e o nosso Senhor Jesus dirijam o nosso caminho até vocês, e que o Senhor faça com que cresçam e transbordem de amor uns para com os outros, para que todas as pessoas, assim como nós, também amamos vocês, a fim de que o coração de vocês seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Basicamente, uma terceira introdução. Realmente, se a gente pegar a última carta, ele manda uma carta para Timóteo, no ano que ele morreu, né? Paulo é decapitado em 67. E meses antes de morrer, é a carta que ele envia para Timóteo, né? A segunda carta para Timóteo. E ali você vê uma carta de um cara que sabe que chegou o fim dele
É uma carta bem forte mesmo, a carta de Timóteo. Bem diferente dessa aqui. Capítulo 4, a santificação e a vida tranquila. Finalmente, irmãos, nós lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e assim mesmo que vocês estão vivendo, que vocês progridam nisso cada vez mais, porque vocês conhecem as instruções que lhe demos da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem iluda o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes já lhe avisamos e testificamos, é o vingador. Olha que ponto importante. A primeira vez aqui no 4, aqui nós estamos vendo ele realmente direcionar, né? Então, de novo, direcionamento total aqui, ó. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. É a primeira repreensão dele aqui, ó. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem iluda o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes já lhe havíamos e testificamos, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita um homem, mas a Deus, que também lhe dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Então, olha que forte. Ó. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhe escreva. Então, de novo, né? Já existiam as leis. Ele estava convertendo muitos judeus e muitos gentios, né? Então, principalmente os judeus que ficaram lá em Tessalônica, eles conheciam as leis de Moisés, né? Então, olha o que ele fala aqui, ó. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhe escreva. Mas, isso aqui há necessidade. O que há necessidade? Pois a vontade de Deus e a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Todos sabem o que é lascívia aqui? Não. Vamos aproveitar aqui, vamos lá. Propensão para a luxúria, sensualidade exagerada, lubricidade, qualidade ou caráter lascivo. Voltando para cá, então ele está falando, não com desejo de luxúria, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda e nem iluda o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes lhe havia testificados, é o vingador. Olha que forte, né? Porque aqui ele está falando o seguinte, ó, sobre o amor fraternal, gente, você já tem a lei de Moisés aí para vocês verem, pelo amor de Deus. Que não deve faltar é judeu aí para poder explicar para vocês. Agora, sobre vocês iludirem o irmão de vocês, ofenderem o irmão de vocês, sobre luxúria, sobre imoralidade sexual, eu preciso falar para vocês. Basicamente, ele teve esse cuidado todo para trazer isso, né? E vocês têm feito isso para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, nós os exortamos, irmãos, a progredirem cada vez mais. E se, ó, de novo, ó, o amor fraternal está acontecendo lá. Mas, de alguma forma, as coisas de cima aqui não. Vocês entenderam isso? Sim. E a se esforçarem por viver de forma tranquila, cuidarem dos seus próprios negócios e trabalharem com as próprias mãos, como nós lhe ordenamos, a fim de que vivam com dignidade diante dos de fora e não precisem de ninguém. Irmãos, Tudo que ele edificava
Você viu que ele edificava o povo, né? Várias vezes ele edificou, falando que eles poderiam, que eles conseguiam, que eles tinham perseverança, e ao mesmo tempo ele jogava algumas coisas que eu acredito que ele viveu isso, porque essa parte da lascívia, da imoralidade sexual, ele deve ter vivido em outras áreas, né? Mas Então, isso aqui é o Espírito Santo, Luciano. Isso aqui, de novo, né? Uma pessoa que tem o dom apostólico, ela lê o ser humano de ponta cabeça, que dá até medo. Se a gente estudar sobre o dom apostólico ele faz com que a gente entenda o mundo de uma forma tão clara que dá medo de viver, que você consegue enxergar coisas que não dá, inclusive, o cuidado que ele está tendo aqui é o seguinte: se ele falar de fato tudo que ele enxerga e tudo que ele recebe de Deus, ele é crucificado como Cristo. Porque as pessoas não estão prontas para o que Paulo enxerga. As pessoas não estão. Ele está tendo tudo. De verdade, desculpa a expressão, tá? Nós estamos lendo uma carta de Deus aqui. Mas ele enrolou 3 capítulos para poder ter o cuidado de trazer a edificação. Entende? No meio da conversa aqui ainda, hein? Simplesmente no meio da conversa, trazendo que eles são fraternais, trazendo que eles são instruídos por Deus a amarem uns aos outros, que não há necessidade dele falar sobre isso. Por que ele está fazendo isso? Para que essas pessoas elas percebam que elas têm qualidades. Porque se ele bater só nos defeitos, ele é crucificado. Paulo, não é que ele não viveu nada disso. Ele está falando simplesmente o que o Espírito Santo está entregando para ele. Quem tem o dom apostólico recebe coisas que outras pessoas não recebem. Esse é o duro. A gente vai ver algumas cartas de Paulo, de um cara sozinho que enxergava tudo, mas que infelizmente não. Ele passa a ser incompreendido. Ele passa a ser incompreendido, porque essas pessoas aqui, olha só, o poder que Deus deu para ele. Ele precisa edificar essas pessoas sem expor elas, porque elas não têm a visão que ele tem. Difícil, hein? Quase enlouquecedor. Dá para se colocar no lugar do Paulo, não dá? Deus me entregar alguma coisa aqui e falar assim, ó, eu te entreguei isso aqui, ó, mas você precisa pegar isso que eu te entreguei e fazer isso em 15 anos, aos pouquinhos. Mas como assim, senhor? Você me entregou, mas as pessoas elas não vão compreender do jeito que você compreende. Então, com essa pessoa vai demorar 1 ano para ela compreender, com essa é 5, com essa é 4, com essa é 10, com essa é 12. Entende? Esse é o problema do dom apostólico. Se a gente estudar, a gente pode fazer um estudo só sobre o dom apostólico. Ele sabe de coisas que o Espírito entrega para ele que pouca gente sabe. São poucas pessoas que são escolhidas no mundo para ter o dom apostólico. Então, de novo, se ele realmente bater em tudo que ele está vendo, e visivelmente, só por ver esse tanto de enrolação que ele está tendo aqui, ele está vendo muita coisa. Você entende? Verdade. Mas ele sabe que ele não pode chegar e bater. Se ele chegar e bater, ele não vai edificar ninguém. Na verdade, ele vai simplesmente ter um monte de gente que odeia ele. É difícil. Vamos seguir aqui, a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E isso nós declaramos a vocês, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Olha que forte, né? Ele está trazendo na parte de cima aqui, ó, ele está trazendo vida real, terra. Ele está trazendo vida real, terra. Imoralidade sexual, luxúria, iludir irmãos, ofender irmãos, impureza. E aqui na sequência ele traz o reino dos céus após a morte.
Então, de novo, por quê? Porque ele sabe que uns vão ser edificados através do papo reto e outros pelo reino. Exatamente. Vão ser edificados, tipo assim, a pessoa realmente ela vai tentar se renunciar, vai se arrepender, renunciar pelo reino, né? Ela vai buscar entender o Espírito Santo e seguir o que o Espírito quer pelo reino. É isso que você falou, Luciano, pelo reino. É pelo que vai ser na vida seguinte. Então, isso é importante a gente saber, porque tem pessoas que simplesmente compreendem tipo assim, eu sei que eu estou de passagem aqui e eu quero ir eu quero ir para a glória com Deus. Então, a questão de conhecer cada vez mais do que a glória com Deus faz essa pessoa se edificar no Senhor. Tem gente que, se ouvir essa conversa de que, olha, eu vou para a glória com Deus, a pessoa fala, putz, isso daqui é historinha. Eu quero saber do agora. Você entende? Então, tipo assim, o agora você quer ser cada vez mais edificado. Então, aqui aqui a gente está vendo, é mais direto, e aqui ele está trazendo para trazer direção para pessoas que só vão ser edificadas através de compreender o outro lado. Né? Fechando o capítulo 5, realmente é um livro pequeno. O dia do Senhor e exortações finais. Irmãos, com respeito aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhe escreva, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não dormimos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete e esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Por isso, consolem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Pedimos a vocês, irmãos, que tenham em alta conta aqueles que trabalham entre vocês, que presidem no Senhor e que os aconselham. Tratem-nos com o máximo amor e respeito, por causa do trabalho que fazem. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os indisciplinados, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com mal, mas sigam sempre o que é bom uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, ponham tudo à prova e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz, o mesmo Deus da paz, os santifique em tudo, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o chamam é fiel, e ele mesmo o fará. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com beijo santo. Por ordem do Senhor, peço com insistência que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. A gente até me emocionou esse final, porque a gente lê com esse cuidado,
É como se uma carta dessa a gente deve imprimir e colocar na parede. Vocês percebem isso? Verdade. Tipo assim, eu tô com, por acaso, eu tô com 3 Bíblias aqui do meu lado. E eu nunca parei para ler com esse cuidado que a gente está fazendo agora. E talvez não tinha me edificado como está me edificando agora. Isso aqui é uma carta que serve para a gente em 2026. E olha que é a primeira carta de Paulo, hein? Isso aqui é uma carta para a gente ler de 30 em 30 dias. Só que Então, não é para ler. isso que eu ia perguntar, entendeu? Como é que eles se reuniam lá para ler e se só leram uma vez ou será que eles É o que a gente está revisaram? vendo aqui de novo, né? Em 30/3/2026, nós estamos aqui em 4 pessoas, gravando isso para levar para um canal, lendo uma carta de Paulo, escrita em 51 depois de Cristo. Então, de novo, né? Acabamos de ver aqui. Se ele está tendo esse cuidado de mandar essa carta, é porque ele sabe que as pessoas elas oscilam, né? Ela sabe que daqui a pouco vai ter problema. Olha o que ele fala aqui, ó. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sigam sempre o que é bom uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem sem cessar. Era necessário ele falar isso? Tendo um presbítero lá, tendo diáconos lá, tendo judeus lá, que conhecem inclusive as leis de Moisés, era necessário ele falar tudo isso numa carta? Entende? Então, de novo, né, as pessoas elas vão oscilar. Então, até de fato a gente embalar no que Deus quer na nossa vida, a gente vai oscilar bastante. Então, quanto mais a gente... vou dar um exemplo meu, tá? Mesmo quando não tem estudo, eu e a minha esposa tá estudando em casa, tá vendo alguma oração, ou tá ouvindo alguma coisa. Por quê? Porque nós oscilamos. O ser humano, ele oscila. É muita coisa, muita informação, muita coisa sendo resolvida dia a dia. Então, qualquer coisa que acontece fora do que eu planejo, eu paro para ver, ou escutar um louvor, ou para colocar uma pregação, e aí acalma, entende? Então a gente criou esse hábito tem mais ou menos uns 3 anos. Qualquer coisa que tirou a nossa paz, a gente bota louvor, vai ver uma pregação, para fazer um estudo, e as coisas começam a acalmar. Então, é o que a gente está vendo aqui. Esse cuidado que Paulo teve com essa carta é porque ele sabia que, apesar das pessoas saberem o que tem que ser feito, elas oscilam. Entende? É necessário ele falar? É necessário ele falar que tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. É necessário ele falar isso? Entende? Afastem-se de toda forma do mal. Ponham tudo à prova e fiquem com o que é bom. É necessário ele falar isso? Entende? As pessoas oscilam. Então, olhando essa carta aqui hoje, é uma carta, por ser uma carta curta, tem cartas longas dele, tem cartas realmente grandes. Por ser uma carta curta, e a gente tem que entender também um ponto importante, tá? Cada um está no seu momento de desenvolvimento. A gente vai entrar agora na parte final de entendimento, mas, novamente, eu vou lembrar o Marcos, quando ele começou, de fato, querer entender a palavra de Deus, eu não tinha ainda profundidade para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, tipo assim, eu ia muito devagar. Entende? Então, tipo assim, eu lembro, tipo assim, eu lembro 2022, eu e a minha esposa, as primeiras vezes que a gente parava para estudar, e a gente tentava fazer isso 2, 3 vezes, se cansava e deixava de fazer. Lembra, bebê? A gente chegou a fazer um canal desse em 2022. E aí colocou 3, 4 vídeos. Na verdade, quando a gente lia, parecia que estava em grego, né? A gente não entendia quase nada. Tinha coisa que eu entendia, tinha coisa que eu não entendia. Não adiantava. Tinha coisa que eu podia ler 500 vezes. Não entendia. Então, de novo, né, naquele momento, me edificava muito as pregações do Tiago Brunet, me edificava muito as pregações do Ed René Kivitz, me edificava muito a gente ir numa igreja aqui em Florianópolis chamada PIB, que a gente gostava bastante. Depois a gente mudou para Curitiba e frequentou a PIB lá também. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Isso que eu estou fazendo hoje, que edifica muito a minha vida e a vida da minha esposa, em algum momento não edificava. Eu precisava, além disso, eu precisava de forças externas, porque senão a gente parava de fazer, entende?
Então é importante nós entendermos o nosso momento, como cada um de nós absorve esse conteúdo, como cada um de nós realmente se edifica na palavra, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Por que me chamou a atenção essa carta? Porque é uma carta curta. Então, é uma carta fácil da gente reler, né? Tirar... Vamos falar a verdade? Na verdade, é um capítulo. Na verdade, é o capítulo 4. Basicamente isso. Do resto, é a enrolação de Paulo aqui, para poder chegar na mensagem. Quase que isso. Então, na verdade, nós vamos pegar o capítulo 4 e o capítulo 5. O 1, o 2 e o 3 é a introdução. Então, tipo assim, se de uma em uma semana, qualquer coisa que a gente passar, a gente olhar para uma carta dessa e ler o capítulo 4 e o 5, isso vai nos edificar de uma forma gigantesca. Só que é uma carta escrita por alguém que tem um dom apostólico. Alguém que escreveu uma carta 2000 anos atrás, nós estamos lendo ela agora de novo, e está nos edificando agora. Basicamente isso. Bora para o entendimento aqui. Aqui estão três pontos chaves desse livro, né? A alegria que sobrevive ao caos. A igreja de Tessalônica nasceu debaixo de fogo. Paulo foi perseguido e expulso da cidade, pouco tempo depois de pregar. Contudo, Paulo elogia-os dizendo, olha o que a gente falou aqui, que a gente leu em Atos, Luciano, está gravado lá, mas em Atos, Paulo foi quase que, tipo assim, ele apedrejaram para matar ele, né? Simplesmente ele se faz de morto, quase que isso, e aí conseguem tirar ele da cidade para que ele vá para outra cidade. Mas iam matar Paulo em Tessalônica. Então, esse cuidado todo que ele está tendo é porque provavelmente alguma dessas pessoas que, inclusive, que quiseram matar ele, já estavam convertidas. Mas ele sabe que essas pessoas não iam mudar. Não é porque, tipo assim, eu me batizei nas águas e a partir de agora o Espírito Santo está sobre mim e eu sou uma pessoa sábia. Não é isso, gente. Entende? Eu acho que esse é um dos erros que a gente aprende. Eu aprendi dessa forma, que eu me batizei, agora eu estou salvo e eu tenho a sabedoria divina. Não! Se eu não me edificar, se eu não estudar, se eu não buscar a palavra, se eu não buscar entendimento, eu só mergulhei numa água. Então a palavra é viva, é necessário a gente ter essa busca constante, é necessário isso. Vocês receberam a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria que vem do Espírito Santo. Mas à frente, ele diz: ninguém se perturbe com essas tribulações, pois vocês mesmos sabem que fomos destinados para isto. A alegria deles não despendia de uma vida perfeita, mas de uma fé perfeita. Para debater, quantas vezes caímos em depressão profunda ou esmurecemos na fé, porque condicionamos a nossa paz à ausência de problemas? Como é possível ter a alegria do Espírito num dia em que tudo corre mal? Na prática, se sofre de ansiedade e esmorece assim que as dificuldades surgem, entenda isto: as tribulações fazem parte da vida, como Paulo avisou. Não deixe que os problemas lhe roubem a alegria. A verdadeira paz é uma âncora interna e não um mar calmo do lado de fora. Se você acreditar que os problemas são impossíveis, vai afundar. Mas se abraçar a alegria do Espírito, você prosperará mesmo no meio do caos, tornando-se num modelo de superação para os outros. Então, isso é verdade. Tipo assim, se eu preciso das coisas externas para ter paz, eu não tenho paz. Então, esse é um ponto muito importante. A cura da vida tranquila. Para agradar a Deus, Paulo não lhes pediu que fizessem rituais exaustivos ou se tornassem heróis inatingíveis. O conselho dele foi incrivelmente simples e prático. Esforcem-se por viver de forma tranquila. Cuidem dos seus próprios negócios e trabalhem com as suas próprias mãos. Ele ensina que o evangelho também se vive no sossego de uma rotina honesta e focada, sem bisbilhotice e sem agitação desnecessária. Para debater com a turma, na nossa era de redes sociais, de comparação constante e de intromissão na vida alheia, como o simples conselho de cuidar dos nossos próprios negócios e viver tranquilamente pode ser o maior remédio para a nossa ansiedade. Amém. Se a sua vida está sempre agitada, não tem paz e acha que a vida não faz sentido,
Faça um detox. Pare de viver a vida dos outros. E pare de tentar controlar o que não lhe diz respeito. Foque-se no seu trabalho, na sua família e nos seus talentos diários. A cura para grande parte da nossa ansiedade mental passa por simplificar a vida. Faça o seu trabalho com amor, cuide de si, adore a Deus e viva em paz. Há um poder milagroso no sossego. Amém. E isso eu entendi que a gente nunca deve pular etapa, porque não, de novo, né? Falando de prosperidade financeira, trabalho e assim por diante, é possível se ganhar bilhões em paz. E é possível se ganhar R$1.000 ansioso e agitado. Vocês entendem o que eu estou falando? É a gente fazer o que tem que ser feito e saber o que está fazendo. Entende? Acho que esse é um ponto muito, muito importante, né? Então, de novo, é importante a gente entender as coisas que podem ser feitas através da nossa mão. Isso é muito forte. Porque senão a gente... Hoje eu fiz um vídeo falando sobre isso. Senão a gente sempre vai estar com o nosso bem-estar no futuro. A gente sempre vai estar com o nosso bem-estar no que vai acontecer lá na frente. E se não acontecer? Quer dizer que a minha paz depende do que vai acontecer lá na frente? Entende? Então, de novo, né? Se eu estou focando no meu desempenho... Eu hoje me considero um cara pronto para ganhar milhões de reais. Mas eu já fui um cara que vendia camiseta de R$50. Eu já fui um cara que vendia moto na Honda. Eu já fui um cara que vendia carro na Hyundai. Eu já fui um cara que vendia consórcio com a Rodobens. Eu já fui um cara que vendia... O que eu estou querendo dizer para vocês? O não pular etapa vai fazendo com que a gente evolua. E aí, o mesmo Marcos que gastava tempo vendendo camiseta, hoje ele vai gastar tempo fazendo milhões de reais. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não é para ser difícil. Se está muito difícil, alguma coisa eu estou perdendo a mão, entende? Vocês entendem isso? Entende? Então, tipo assim, eu até faço uma brincadeira que eu e a Fia, a gente tem eu posso chamar de amigo próximo, que tem bastante negócios, e eu brinco com ela que eu falo assim, ó, se essa pessoa me ligasse hoje e falasse assim, Marcos, você vai assumir a holding, você vai assumir o grupo. Eu ia falar assim, muito obrigado, mas eu não quero. Por quê? Porque eu não sei o que é tocar 40 mil funcionários. Eu não sei o que é ter 20 empresas embaixo de uma holding minha, onde tem 40 mil funcionários e 250 sócios. Eu não sei. Eu ia acabar com aquilo tudo. Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes a gente entender, tipo assim, o passo a passo, eu me sinto pronto para muita coisa hoje. E normalmente o que eu decido fazer é porque eu me sinto pronto. Mas não se faz nada sozinho. É importante a gente, é o que a gente está vendo aqui, ó. Paulo precisou de Timóteo, que precisou de Silas. É assim a vida. E se está muito complexo, não pular etapas. Eu falo bastante sobre isso. O não pular etapas. Então, de novo, eu consigo enxergar o que eu consigo fazer hoje. E é muito diferente do que o Marco de 20 anos atrás fazia. Mas é basicamente o mesmo esforço. A diferença é que eu tenho mais conhecimento para fazer o que eu posso fazer hoje. Mais sabedoria, entendo melhor algumas coisas, não me desespero com outras. O Marco de 20 anos atrás, se ele passasse o que eu passo hoje, ele se jogava da Ercílio Luz aqui da ponte. Quase que isso. Olha, se eu olhar para aquele Marco de 20 anos atrás, ele passasse pelas coisas que eu passo hoje, meu amigo, ele amarrava uma pedra no pescoço e se jogava da ponte. Quase que isso. Então, de novo, essa é a importância de não pular etapa, porque os problemas vão vir. Então, quando eles vir, a gente precisa ter sabedoria para lidar com eles, senão a gente acaba, como está vendo aqui, entrando em depressão e assim por diante. Ponto 3, a terapia divina, gratidão e esperança. No final da carta, Paulo entrega 3 comandos que são uma autêntica prescrição divina para a saúde mental. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo deem graças. Ele não diz, deem graças pelas coisas más, mas sim em todas as circunstâncias, porque independente da crise, Deus não perdeu o controle.
o capítulo também aponta repetidamente para a grande esperança, a volta de Jesus. Nós não somos da noite nem das trevas, somos filhos do dia. Para debater com a turma, sabemos que a depressão e a ansiedade focam a nossa mente no pior cenário possível, como a prática diária da gratidão e a esperança de que Deus tem a palavra final, transformam a química do nosso cérebro e o nosso estado e o estado da nossa alma. Então, isso aqui é muito forte, tá? De novo, a química do nosso cérebro, né? De novo, se a gente ligar aqui agora e for ver um filme de terror, automaticamente vocês colocaram a química do filme de terror na cabeça de vocês. Tudo. Então, nossa, Marcos, vocês ficam o dia inteiro em palavra de Deus, porque eu gosto de fazer muita coisa. O meu hobby é trabalho, eu adoro trabalhar. Eu adoro lidar com pessoas. Então, eu entendi que trabalhar e lidar com pessoas é resolver problema todo dia. Então, para eu resolver problema todo dia, eu tenho que estar bem, com a mente sã. Eu tenho que estar muito bem. Então, eu percebi que a melhor química para dentro da minha cabeça é a palavra de Deus. Me traz tranquilidade, entende? Me traz serenidade para eu conseguir lidar com pessoas e lidar com negócios. Que são as coisas que eu decidi fazer da vida. Simples. Então, o que eu gosto de fazer no meu tempo sem fazer nada? Inclusive, eu estou devendo viagens para minha esposa, porque os meus hobbies são trabalho. E os meus hobbies são ver minha família feliz. Já tô com as malas prontas, inclusive. Mas é importante a gente entender que isso aqui é verdade, tá? Então, se eu estou num problema, e aí eu fico ouvindo problema, gente, eu me enfio em mais problemas. E aí começam as decisões erradas, né? Para quem se sente... Oi, Luciano. Esse em tudo dai graças, eu falo que é impossível se a pessoa não mergulhar na palavra, entendeu? Quem tem um pouquinho de entendimento, é impossível, né? Porque geralmente daí ele vai para outras coisas, né? Para a gente dar graças em tudo, e eu estou nessa fase, tá? Para a gente dar graça em tudo que acontece, tem que estar na palavra de Deus. Se a gente desviar da palavra de Deus, a gente esmurece. E eu vou te falar outra coisa, você tem que viver no irracional, porque o racional te mata. Não, mas é isso. Tipo assim, os fatos... Irracional. Os fatos, eles vão simplesmente nos trazer desespero. Então, o que vai nos trazer sabedoria, inclusive para achar novos caminhos, para resolver os problemas e não entrar em desespero e não agir errado, porque o coisa ruim, o que ele quer é que nos problemas a gente tome uma decisão errada, porque aí ele sabe, de novo, tá? Então, eu tomei uma decisão errada. E aí existe, sabe qual que é a pior ramificação do coisa ruim? Vocês sabem qual que é? A maior ramificação? A principal ramificação do diabo. Sabe qual que é? Sabe aonde ele nos amarra? Ele consegue nos usar do jeito que ele quiser? Aonde? No orgulho. Ah, sim. O orgulho é a principal ramificação do mal. Então, de novo, eu vou e tomo uma decisão errada. E aí eu não quero voltar atrás. Você entende? Então, de novo, o que são os problemas, tá? Os problemas, Deus vai nos acalmar para que a gente ache saída. O diabo, ele quer que a gente age errado. Porque aí depois nós vamos ter que inventar um outro problema para cobrir o primeiro. E aí um outro para cobrir o primeiro. Vocês entendem o que eu estou falando? E olha que eu acho que isso aí é mais forte de Deus do que do diabo, porque o orgulho ele abomina, né? Então, tipo assim, o orgulho é o oposto do Espírito Santo. É o oposto da sabedoria divina, é o oposto do conhecimento da palavra. Então, o orgulho ele vai gerar ramificações. Aí vai gerando ramificações, né? Vai gerar ramificações na inveja. Só sai inveja de uma pessoa orgulhosa. Você vai ter algumas ramificações do orgulho. Uma pessoa que ela sabe lidar com o ego dela, uma pessoa que ela busca humanidade e humildade, automaticamente ela não tem orgulho. E se eu não tenho orgulho, automaticamente eu não vou gerar algumas ramificações que vêm dele, entende? Como o ódio, a inveja. O que é o ódio? É um problema que aconteceu e eu não soube lidar com ele.
O que é o rancor? É um problema que aconteceu, eu não soube lidar com ele. Por que eu não soube lidar com ele? Por conta do orgulho. Sim. Eu trago algumas coisas, como a gente tem que ter clareza, eu até uso, eu uso bastante eu e a minha esposa como exemplo, mas quando a gente se conheceu, o mundo se levantou contra a gente. Muita coisa se levantou contra. Deixa eu jogar esse vídeo para cima, que eu estou olhando para baixo aqui, eu vou olhar para vocês, espera aí. Muita coisa se levantou contra a gente. E automaticamente, opa, cadê vocês? Estão aqui. E aí a gente se separou. Numa discussão, a gente morava em Curitiba, ela pegou as coisas dela e voltou para Florianópolis. E aí ela no orgulho dela, eu no meu orgulho, né? Mas no fundo os dois percebiam que era uma relação que valeria a pena. Mas estava muito no início, né? Então muita gente tentando fazer com que não desse certo. E aí simplesmente eu pego o carro, 2 dias depois. Na verdade, a moça que trabalhava na nossa casa, ela começou a falar que a Fê tinha alguns problemas. Lembra disso, bebê? Bebê? Tá com a gente? Não. Ela começou a falar... Oi, ela falou que eu era esquizofrênica. Ela começou, não, mas esse jeito dela e tudo mais, ela é esquizofrênica e tudo mais. Aí no final, ela queria apresentar a filha dela pro Marcos. E aí no dia seguinte ela chega para trabalhar no apartamento que a gente morava ali no Batel, ela chega para trabalhar e ela fala, seu Marcos, tudo bem com o senhor está bem e tal, mas vai passar, você é um cara bacana, você vai encontrar uma pessoa melhor. Inclusive eu queria te apresentar a minha filha. Eu achei aquilo sensacional. E aí eu vou pro quarto, e aí um monte de bombardeio para tipo assim, para eu não ir atrás da Fê, e provavelmente do lado dela ela também, né? E aí Deus vem claramente assim em mim, assim, ó, entra nesse carro e vai atrás dela. E eu discutindo com ela por telefone, ela discutindo comigo, Deus só falando assim, ó, entra nesse carro e vai atrás dela. E aí eu entrei no carro, que nem um doido, e a estrada fechada de Curitiba para Florianópolis, e eu errei, eu fiquei horas para chegar, cheguei à noite, você lembra, bebê? Cheguei à noite, a gente foi comer um hot dog, lembra disso? E era uma viagem de 4 horas, durou tipo assim, 10 horas, porque tudo que vocês imaginarem, eu chego só à noite para encontrar ela, e aí a gente volta, e aí eu volto para Curitiba, entrego o apartamento e venho aqui para Florianópolis. E aí a gente teve vários problemas no começo, né? E aí vai amadurecendo a relação. E aí a gente teve um outro término no começo, onde eu estava bem chateado com algumas coisas, e aí ela chegou e foi atrás de mim num hotel. Você lembra, bebê? Ela foi atrás de mim no hotel e falou assim, a nossa relação vale a pena. E aquilo para mim foi tão sensacional, porque tudo contra, mas algo dentro de mim e dentro dela falava que a relação valia a pena. Sabe assim? Porque, tipo, tudo, porque não dá para abrir, gente, que são coisas... Deus, quando ele age na nossa vida, são coisas tão irreais que acontecem que a gente tem até vergonha de falar. Já passaram por isso? Sim. Coisas loucas que aconteceram. Mas tudo que vocês imaginar aconteceram. E quando ela foi lá no hotel, porque eu fui para um hotel para poder voltar para São Paulo, tá? Quando ela foi no hotel me encontrar, simplesmente prenderam o carro dela. Tudo que vocês imaginar aconteceram. Prender o carro com um monte de coisa dentro. Tudo que vocês imaginar acontecer. Eu deixei o carro estacionado na frente do hotel quando eu desci, cadê meu carro? Aí eu comecei a chorar, roubaram meu carro. E sua boba, isso daí devem ter prendido, deve estar lá no Detran. Olha... Resumindo, gente, tem coisa que não dá para falar, que realmente a mão de Deus e acontecem coisas e as pessoas erraram. Mas o que eu estou querendo dizer, o que a gente vê nesse livro aqui, principalmente, né? Esse cuidado de buscar a palavra de Deus, entende? De fato, tentar entender o que Deus quer para as nossas vidas. E vai se levantar muita coisa ruim. É o que a gente está vendo aqui. Paulo não estaria mandando... E a coisa é uma distância pequena, gente, porque ele termina com Barnabé, ele separa com Barnabé, e aí a primeira viagem que ele faz é para Tessalônica, a gente leu lá em Atos. E aí de Tessalônica ele vai para Bereia, não vou lembrar agora, e ele consegue edificar melhor, mas ele é expulso, ele quase foi morto em Tessalônica. E aí ele deixa Silas, ele manda Timóteo, e na sequência de Corinto ele escreve essa carta. Então, de novo, né? Imagina se ele tivesse com o coração cheio de ódio. Não tem como. O Espírito Santo não vai deixar o coração dele estar cheio de ódio. Inclusive, ele está mandando uma carta para edificar uma cidade de pessoas que queriam matar ele. Entende? Então, acho que esse é um ponto, né?
Por que que Paulo era um homem tão sábio? Porque era um homem que vivia diariamente a palavra de Deus. Quer dizer que nós precisamos ser Paulos. Vamos entender o seguinte, ali ele estava vivendo a edificação da igreja. Então, de novo, lembra que eu falei para vocês, ninguém copia ninguém, nós somos seres únicos. Então, dentro do que nós vamos ler da palavra de Paulo, dentro do que nós vamos entender da nossa mudança espiritual, aonde eu começo para conseguir ter esse mesmo envolvimento com a palavra que Paulo tem, para conseguir ter esse mesmo discernimento nos problemas que Paulo tem, para que eu consiga edificar, inclusive, pessoas que querem o meu mal. Aonde que o Marcos precisa começar, aonde que o Luciano, onde que a Fernanda, onde que a Adriana. Então não é a gente copiar o Paulo, não tem como copiar o Paulo. O Paulo é o Paulo. Luciano é a Luciana, a Fernanda é a Fernanda, a Adriana é a Adriana e o Marcos é o Marcos. Então, acho que esse é o ponto. Dentro desse entendimento, aonde eu preciso começar para eu ser o Marcos que consegue ter essa sabedoria, não o Paulo, não é para o seu Paulo. Eu tenho uma frase que ela pode servir para todo mundo, daqui até o final da vida. Tanto para mim quanto para ti. A primeira frase, nós já falamos, eu sempre bato bastante em cima disso. O que Jesus faria nessa ocasião? O que Jesus faria, exatamente. Isso pode ser usado por todo mundo, né? Porque aí, várias vezes você vai dizer assim, cara, ele não faria isso que eu estou pensando em fazer. E você acaba errando. Mas isso é um ponto importante, Luciano, e é um ponto importante que você trouxe, porque é necessário ter sido fisgado por Cristo. Porque senão eu não vou pensar dessa forma, entende? Ah, com certeza. É isso que você falou, é um conjunto de coisas. Porque antes de vir essa frase aí, o que eu sempre falo para as pessoas que estão, por exemplo, comendo a papinha dentro do evangelho, começaram há pouco tempo, eu deixo eles curiosos. Eu falo assim, ó, você não pode viver essa vida sem fazer uma imersão no Novo Testamento. É isso aí. Entendeu? Daí ele fala, mas por que o Novo Testamento? Daí eu falo, não, no Velho Testamento Deus é Deus, no Novo Testamento Deus se torna Pai. Quando você fizer uma imersão e você pedir para que Deus revele alguns pontos para a sua vida, ele vai te revelar, meu irmão, e você vai acessar uma identidade de paternidade, você nunca mais vai se sentir sozinho. Daí, como assim? Ah, só lendo. Só lendo, eu não tenho como te explicar, você vai ter que fazer isso. Entendeu? Tem dias que você não vai falar nada, mas, irmão, vai ter dias que você vai estar no teu quarto, que você vai sentir uma presença e falar assim, cara, isso aqui é o Espírito Santo. Que aí começa a arrepiar, você começa a arrepiar até o pelo do rosto, assim, e te dá meu Deus do céu, eu falo assim, daí eu deixo as pessoas curiosas, e realmente para mim foi assim, entendeu? Eu faço e eu falo, e a pessoa deve ficar pensando, eu falei assim, ó, e não esqueça, você não pode viver essa vida sem fazer uma imersão, principalmente no Novo Testamento. Eu acho que é importante nós entendermos no entendimento da Bíblia, os nossos dons apostólicos, os nossos dons deixados por Deus, né? Exemplo, né? Eu vejo a minha esposa, esse dia a gente foi numa igreja, e aí ela virou para mim e fez assim, ó, o Espírito Santo está me entregando uma profecia para a pastora. E aí eu falei, não pode ser. Como assim? E aí ela foi lá na pastora. E não é que a pastora sonhou que uma pessoa desconhecida ia chegar nela e falar exatamente o que minha esposa falou. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Então, tipo assim, a gente tem a mania de, tipo assim, eu só acredito no que acontece comigo. Sabe assim? Então, tipo assim, esse não é o meu dom, esse é o dom dela. Entende? Então, como eu já convivo com ela e percebo que ela faz isso, nossa, eu já vi pessoa em shopping chorar. Dela olhar e falar, puta, eu preciso voltar. Eu falei, como assim? Aquela pessoa que estava na fila do cinema, eu preciso falar com ela. E aí minha esposa vai lá e conversa, daqui a pouco a pessoa tá chorando, né? Eu olho e falo assim, meu Deus do céu, que forte isso. Mas por conviver com ela, porque eu nunca fiz isso. Assim, esse é o dom dela. Entende? Então, agora a Fernanda pode se caso não for assim, mas quando acontece isso, eu tenho certeza que ela tem um sinal do Espírito Santo, que é só dela. Na verdade, antes de eu sair de casa, Deus já me mostra, você acredita? Então, isso é um sinal. Eu também, eu não falo assim,
a Deus dará com as pessoas, mas eu sempre peço sinal. Quando a pessoa dá uma abertura, eu falo assim, pô, Senhor, é para isso, eu Esse posso? dia da pastora foi um estreito, porque eu falei, quem sou eu, na minha pequenez, falar alguma coisa para essa mulher? A mulher tem o Espírito Santo tutano. E não é que começou a me dar dor de cabeça dentro da igreja e eu não conseguia sair. Eu falei para ele, meu Deus, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá, mas eu não vou, tô com medo. Quando eu cheguei e comecei a falar, ela me abraçou e falou assim: alguém sabe do que você tá me falando? Eu falei, não. Ela falou, só eu e Deus sabia disso. Pode falar, continuou falando. Aí foi um alívio, assim, sabe? E é incrível, porque às E aí o vezes pior é que antes ela de eu sair voltou. de casa, Deus me mostra exatamente quem eu vou encontrar, o que eu tenho que falar. Ou eu acordo na madrugada assim, vou orar, Deus me mostra, Deus me revela. É profundo isso. Mas E assim, aí o pior é que a ela gente voltou. paga um preço, né? É difícil, assim. Hoje eu já sei lidar, eu vivo em consagração. Porque hoje eu aprendi a lidar com isso. Antes eu não sabia lidar, né? Ficava doente, ficava porque eu achava que era coisa da minha cabeça, e hoje não. Então, eu acho que E todo quando mundo tem um dom, Deus nos manda cada um com um propósito, né? eu acho que isso é importante, porque, tipo assim, eu não, eu sei exatamente o meu dom, eu conheço ele muito claramente, Sim, mas não você tem tem o nada. dom da palavra. Eu fico te olhando, fico de boca aberta. Eu penso, meu Deus do céu, eu não E tem, consigo. Como que eu não é, consigo pensar, interpretar a Bíblia assim? Mas cada um tem um dom, né? não, mas então, eu tenho dom apostólico, já tinha recebido isso de algumas pessoas, não entendia, e eu consigo ver algumas coisas que às vezes eu não gostaria nem de ver, mas eu entendi que é isso que Deus tem com a minha vida. Mas eu não, tipo assim, não me vem revelar, nunca me veio revelação de ninguém. Já me veio sonhos, mas normalmente atitudes que eu tenho que tomar vinculado a ações do dia a dia nosso, isso me vem bastante. Mas o que acontece com a fé, que eu estou falando para vocês, é importante a gente entender os nossos dons até para respeitar o dos outros. Porque, de novo, né, nunca me veio uma revelação como vem para ela. Mas eu estou do lado dela e eu vejo como isso é forte. E ela está do meu Gente, lado e vê como eu tomo decisões. é tão forte que eu sonho coisas com o nome de pessoas. Deus me revela o nome das pessoas. Lembra aquela vez, amor? Daquela macumbaria, eu tava grávida, eu tava com pré-eclâmpsia, passando muito mal, muito mal, muito mal. E Deus me revelou quem estava fazendo, o nome da pessoa que estava junto, e eu acordei e falei pra ele, quem é tal pessoa? E ele falou, é fulana de tal. Eu falei, então é ela que está fazendo um trabalho com o meu cabelo e pra mim perder o bebê. Foi muito profundo, assim. Então é muito profundo, mas cada um tem um dom, né? E aí a Fê vira para mim e fala assim, ó, uma pessoa próxima dessa pessoa entrou no nosso carro. E aí ela vira para mim e fala assim, ó, vai no carro, no banco de trás, que tem uma macumba feita para a gente no nosso carro. E aí eu abro o carro e simplesmente uma macumba feita para a gente dentro do carro. No Vocês acreditam porta-mala? nisso? Oi? No porta-mala? Não, no banco de trás do Não, no banco motorista. de trás. Mas e como é que se identificou? Porque quando a gente abriu a sacola, tava cheia de doce Tava lá, de Sancose e Sacola. Damião, sabe? Um cheiro oi, de tudo coisa mais. pesada. Putz, É, Mas, tipo assim, e do nada, de levantar da cama à noite, descer, eu falei, bebê do céu, é noite. Não, desce lá e pode ir no carro, que tá lá no carro. Aí eu vou lá no carro, abro a porta e tá lá no carro. Então, é importante, que é isso que eu estou falando, é importante a gente... E é difícil, tá? Porque nós só validamos e só acreditamos em coisas que nós passamos. Isso é um mal do ser humano. Então, de novo, se eu não passei, eu não acredito. Então, isso faz com que a gente invalide muita coisa. De novo, a palavra está nos falando que nós somos complementares. A palavra está nos falando que nós só vamos crescer de fato na vida a partir do momento que nós encontramos pessoas complementares. E aí, quando a gente encontra pessoas gente, complementares, e a falando gente nisso, simplesmente é uma coisa deixa eu diferente. entregar um negócio aqui que faz tempo que eu tô para entregar pro Luciano, mas eu tava com vergonha. Agora, né, aproveito a oportunidade, eu vou falar.
O teu tempo aí onde você está, tá contado. Tu vai sair daí, tá? Amém? Vai ser Eu logo, logo. recebo. Eu Você vai recebo. sair daí, Deus vai te arrancar daí com raiz e tudo. Opa, então é Você vai isso. morar na praia. Você e sua Amém. família. E Deus vai preparar emprego, Deus vai preparar casa, Deus, na verdade já está tudo preparado. É só você tomar a Amém. decisão no seu coração de realmente, Jesus, estou pronto para essa mudança. E as coisas vão desenrolar. Então vai ser meu devocional de amanhã, então já. Aliás, de Amém. hoje já. De hoje. Amém. Amém. Eu creio. E o pior é que esse dia da igreja, Luciano, amém, amém, amém. O pior é que esse dia da igreja ela sai e fala Eu assim, não ó, falei nada, não, tá? Oi? Nunca comentei a respeito. Não, não, Adri, nunca me comentou nada, nada. É, um dos meus sonhos Mas é é. muito profundo. Eu vejo ele na praia, com os filhos dele, com a esposa, muito feliz. Mas ele precisa se desvincular de algumas coisas ainda. Já está preparado a bênção, o trabalho, a casa, uma casa linda para ele morar com os filhos, com a família. É outro tempo na sua vida. É um ciclo novo que você está prestes a viver. Mas você precisa se desvincular de algumas coisas que ainda te prendem aí. Então, Jesus não vai levar você se o seu coração ainda está preso aí. E você tem que descansar em Deus e acreditar que já está tudo preparado para vocês, que vocês merecem o melhor dessa terra. Você não pode ter medo do que vai acontecer. O que vai acontecer não é você que tem que decidir, é Jesus. Já está preparado. Amém. amém. E vai ter uma. Quando a gente saiu da igreja, ela chega em mim e fala assim: eu entendi, a gente está guardando umas coisas acontecerem, e orando, e orando, orando, e ela vira para mim assim: ó, eu entendi porque não aconteceu até agora. Porque nós já estávamos fazendo conta com o dízimo, né? O que nós vamos fazer com o dízimo? Quem que a gente ia abençoar? As famílias que a gente ia abençoar? Ia comprar cesta básica para fazer doação? Já tínhamos o mapinha do dízimo, basicamente isso. E aí ela virou e falou assim: ó, Deus entregou que você vai ganhar dinheiro para montar uma igreja com essa pastora. Eu falei: como assim? Você vai abençoar essa pastora. Deu o tempo dela na igreja que ela está, e é você que vai abençoar ela. Eu falei: já me botou para montar a igreja para a pastora. Dessa dona Fernanda você não conhece, viu, Luciano? Que massa. Já Não, voltou. E eu estava vendo há um mês atrás, eu estava vendo apartamentos de frente para o mar, só para você ter uma ideia. Olha só que legal. Estava Não, mas vendo, vocês vão porque é morar um dos numa sonhos. casa, não vai ser apartamento, é uma Então, casa. então casa é o que minha esposa quer. Então já. Eu vejo Ela vocês que numa manda, casa, Luciano. na praia, com coqueiros, assim, com ares novo, vocês Pô, muito adoro felizes, coqueiro. mas você tem que se desvincular de algumas coisas aí ainda. Você já, das bênçãos já estão preparadas para você. Mas você precisa entender que é um tempo novo na vida de vocês. Senão você vai vir e Jesus vai fazer você voltar de volta. Seu coração não vai estar aqui, entendeu? Onde você deve Então, estar. tem que descobrir, porque eu nem de Chapecó não gosto. Eu tenho Mas que descobrir não, qual mas que é o às vezes vínculo. não é cidade, tá? São emoções, são coisas que você precisa liberar perdão, pessoas que talvez você precisa pedir perdão, coisas que você Isso. precisa organizar, Então, estou no coisas que caminho, você ó. precisa planejar. Às vezes é coisa com você e sua esposa que tem que se alinhar antes de ir para essa nova fase. É hora que Deus vai te mostrar o que é. Amém. Amém. Eu fiz um curso de perdão, fiz lista, tudo, liberei perdão. Descobri que eu tinha uma falta de perdão no meu pai desde os 18 anos, que ele foi jogador de futebol, e eu comecei no futebol e depois eu fui pro voleibol, né? Aí joguei Liga Nacional, tudo, e na época eu me lembro que eu chegava e às vezes eu tinha ganhado um campeonato estadual, aqui em Santa Catarina mesmo, e eu me lembro que minha mãe vibrava pra caramba, e ele, legal e tal, e eu fiquei aquela mágoa, né, porque ele queria, eu acho que eu fosse jogador de futebol, e aí fui fazer o curso de perdão, me veio isso lá desde os 18 anos. Aí fiz lista, muito legal como é que é o nome dele? Poxa, um americano, precisa ver que legal esse curso do perdão, muito legal. Muito. E eu vou te falar,
Cara, tem um percentual muito grande das pessoas dentro da igreja que estão amarrados nisso. Você vê que A gente A legal. falta do perdão, ela te aprisiona, né? Nossa, não, Ela te Mateus deixa 6, presa, né? Mateus 6, 14 e 15 fala, se você, muito reto ali, se você perdoar, eu perdoo. Se você não perdoar, eu não perdoo. E aí tem aquela parábola em Mateus 8, a parábola do... Putz, é muito forte isso aí. A parábola do, do rei, do servo e do conservo, lembra? Lembra, Do Marcos? qual? Aquela parábola do rei. Putz, isso aqui é muito forte, hein? Olha, Parábola do rei, do servo e do conservo. Mateus 8, né? Estou lendo aqui, ó. Ilustra a necessidade do É, perdão ilimitado. é Mateus 8? Um servo tem é Mateus 18. Ah, Mateus 18. Mateus 18. Que ó, até para a gente. Normalmente a gente está pegando algumas coisinhas fora, até para a gente. Olha essa chave aí que eu aprendi no Deixa eu curso de colocar perdão. aqui para a gente. A gente pode marcar um dia para você falar sobre o curso do perdão. Interessantíssimo. Ó, vamos ver aqui, ó. Parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 77. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o servo ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém. Forte, hein? Entendeu? Então, por exemplo, o rei é Deus, nós somos os servos, né? E os nossos irmãos que nós não perdoamos são os conservos nessa. E no 34, o que ele fala ali? No 34, ele fala que o Senhor entrega aos que não perdoam, entrega aos torturadores. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então, olha só que forte isso. O Senhor Deus, quando nós não perdoamos, ele abre como se nós estivéssemos aqui com vamos dizer, trancados, protegidos por ele, e é como se ele tirasse algumas tábuas ali e os torturadores entram na nossa vida. É muito forte isso aí. Ele permite que os torturadores, né? E às vezes as pessoas falam, poxa, e nesse curso teve, o americano falou de uma mulher que foi estuprada no estacionamento por quatro americanos. Então imagina para essa mulher, né, liberar o perdão para os 4 torturadores dela. Sim. Entendeu? E aí ele explica, poxa, foi muito legal, muito bonito. E para ela voltar a ser uma mulher virgem, entendeu?
tipo assim, por ela ter passado tudo aquilo, mas ele chega nela de uma forma e ele faz ela falar, ela precisa determinar e liberar perdão em voz alta. Sim. E aí eu vejo que, e as pessoas geralmente falam isso, né? Eu tenho encontrado algumas pessoas que eu falo muito sobre perdão, e elas falam, pô, Luciano, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Aí eu falo assim, você só não pode perdoar se o que fizeram com você foi maior do que fizeram para Jesus. Sim. Entendeu? Ele crucificado aqui, morrendo, ele olhou para baixo e falou, Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Sim. Entendeu? Então, ele, em Mateus 6, 14 e 15 fala, e fala em Marcos 11, 25 e 26 também ele fala, se a gente for orar, se tiver algum ressentimento contra alguém, nós temos que perdoar, senão o Pai Celestial. Então, muitas pessoas estão vivendo isso, pela falta de perdão, e a oração está lá há 10 anos e não passa do teto da casa. Então, Mas o Espírito Santo, eu vou falar por casa aqui, eu sou uma pessoa que não existe quem eu não goste, e a minha esposa é igual, a gente chega a ser bobo em algumas coisas. A gente precisa até se proteger, às vezes, por conta disso, porque se eu contar minha história e ela contar dela, a quantidade de gente que já nos fez mal, se você perguntar quem dessas pessoas você odeia, nenhuma. Nenhuma. Não É porque vem... eu acho assim, quando a pessoa ela faz mal pra gente, é sobre ela, não é sobre a gente, sabe? Eu fico mas eu fico até com dó, gente. Juro por Deus, eu fico com pena, sabe? Porque existe uma coisa... cada um dá o que tem, né? Existe uma coisa que é onde algumas pessoas falam que eu sou desapegado, outras falam que cada um cria a sua história, né? Mas estamos no mundo de 8 bilhões de pessoas. Então, eu trago lá no livro O Poder dos Recomeços um pouco disso, né? E de fato, né? Olha que forte. Eu falo no livro que a gente não emenda as coisas. Sempre que a gente emendar as coisas, elas vão ficar piores. E aí, de fato, eu estou fechando um negócio meu para começar uma fase do zero. Você entende? Tipo assim, eu finalizei uma outra fase para começar uma relação com a minha esposa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não dá para remendar, é sempre essa questão de começar do zero as coisas, entende? De fato, ter essa... E aí eu vou entender o seguinte, nós estamos num mundo de 8 bilhões de pessoas. Alguém me fez mal aqui do lado. É só olhar para o outro lado. Porque se eu permitir que esse mal entre em mim, automaticamente a minha visão de mundo muda. Quem toma um copo de veneno é você, né? Gente, é impossível. Se eu consigo achar bondade em mim, se eu consigo achar bondade na minha esposa, não existem só 2 no mundo, existem milhões. É porque às vezes eu colapsei no mundo errado e tem pessoas que infelizmente agem errado. E agir errado não é coisa... Todos nós agimos errado no dia a dia, problemas acontecem. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? 8 bilhões de pessoas no mundo. E às vezes a gente fica focado em coisas que nos fazem mal. Vocês entendem isso? O que eu te falei, quem toma um copo de veneno é você, né? Porque às vezes a pessoa não é que continua desapega, não é que a Fê também é assim, não é que a gente desapega, não é isso. É porque a gente entende o seguinte, peraí, eu não vou deixar me contaminar. Porque eu gosto de como eu ajo, de como eu vivo, de como eu penso. A minha esposa gosta de como ela age, de como ela vive, de como ela pensa. E aí nós vamos nos contaminar, vai mudar nossa visão de mundo. Vira a lente. Se tem eu, e se tem ela, e se tem Luciano, e se tem Adriana, tem mais muita gente, vocês podem ter certeza. Tem mais muita gente. É porque a gente colapsou, às vezes, em mundos que estão nos fazendo mal. Não, e quer ver um ponto importante que vira chave? Principalmente quando toca, às vezes, nos nossos filhos. Você tem noção, quando você não libera o perdão, os teus filhos, além de vocês, ou nós, não vamos acessar as promessas de Deus e nossa descendência também não vai. Não, mas aí eu saio do Antigo Testamento e trago para essa questão do exemplo, que é, de novo, né? Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é como a gente age. Os nossos filhos enxergam tudo. Você entende? Então, tipo assim, eu via dentro de casa coisas que minha mãe achava que eu não via, mas eu via. Entende? As crianças veem tudo, as crianças entendem tudo. Nós estamos passando por uma fase difícil, mudando um monte de coisa, ajustando um monte de coisa. E aí ontem a Belinha veio conversar com a minha esposa, tipo assim, ela tá vendo tudo, entende? A gente só acha que não tá, mas ela tá vendo. A gente tenta achar que não estão vendo, mas vamos lembrar quando nós éramos crianças. Vocês lembram? A gente vê tudo. Então, são os exemplos. Você tem uma ideia, Marcos, que, por exemplo,
tanto você, eu falo com a Fernanda, a Adriana aqui, nós fomos escolhidos. Eu falo muito forte da parte do perdão, porque eu creio que a pessoa tinha que aceitar Jesus e fazer um curso de perdão, para não ficar muito tempo, entendeu? Porque eu vejo isso algo muito forte, entendeu? Porque o Senhor fala, porque você ser perdoado os pecados e receber a salvação, ok, mas existe o perdão e o pecado aqui do mundo, que nós vivemos hoje. E sim, eu falo isso porque ele é muito latente isso dentro das igrejas. É o que a gente falou do orgulho, Luciano. Então, endurece o coração, né? O orgulho, o perdão não liberado vai endurecendo o coração. Mas no momento que nós que estamos aqui, nós quebrarmos isso, porque eu tenho certeza que nossos pais, nossos avós e bisavós não tiveram esse ímpeto, não. Entendeu? Não. Talvez o pai, entendeu? Se teve uma instrução na parte da palavra e realmente viveu isso e conseguiu liberar, mas eu acho que é um dos primeiros passos do cristão hoje, é justamente isso, entendeu? Entender essa parte do perdão, fazer um check-up, entendeu? Eu vi que, pelo menos na minha vida... A gente começa a dar exemplos. Eu citei a Belinha, mas a gente pode citar o Ariel esses dias também, que veio conversar com a gente, dizendo, no meio de um monte de problema que a gente está vivendo, ele veio comentar que, tipo assim, quando crescer, quer ser exatamente como eu. O que eu estou querendo dizer para vocês? Nós ficamos no meio de um caos, resolvendo um monte de problema. E ele está vendo a paciência que eu e a Fernanda temos para poder resolver isso e como a gente vive em casa no meio do caos, no meio dos problemas. Então, automaticamente, quando eles passarem problemas, e eu até falei para ela, tá? Eu falei, quando eles tiverem 18, 19, 20 anos de idade, não é o momento. Então, a criança tem que ser criança. A criança tem que ser criança. Mas quando eles estiverem com 18, 19, 20 anos de idade, a gente precisa falar para eles os problemas que a gente já resolveu, as coisas que a gente já passou, porque eles vão passar. Eles vão ser adultos, e a gente até bem que tem filho, a gente cria para o mundo, para poder fazer com que eles vivam. E eles vão passar os problemas, e aí eles vão lembrar de como a gente resolveu em casa, entende? Então, essa questão da gente passar para os filhos, e eu fui essa pessoa, minha mãe tinha minha mãe até me emociona a fala dela, mas infelizmente ela tinha algumas coisas relacionadas a orgulho, a postura e tudo mais, e passou para mim. Mas foi o que ela recebeu, né? Não, mas aí passou para mim. Sim, mas eu estou dizendo, eles só deram, por isso que eu estou te falando que nós somos vamos dizer, um divisor de águas. Eu percebi que eu liberei isso tem 6 anos atrás. Na verdade, gente, nós somos uma geração que nós viemos para quebrar esses laços de maldição hereditária, sabe? Eu creio nisso. Isso mesmo. Então, tipo assim, Cristo liberta. Basicamente é isso. Mas a partir do momento que a gente entende isso, a gente vai passar exemplos melhores, entende? Então, é o que eu estou falando para vocês. Minha mãe é uma pessoa autoritária, era uma pessoa que quando dava... O problema que eu estou passando hoje aqui era um poço de arrogância. E aí eu vou olhar e vou falar o seguinte, o Marcos, antes de se converter, quem era ele? Um problema desse que eu estou passando nesses últimos meses, eu tinha virado um poço de arrogância porque eu sou o melhor, sou eu que resolvo. Aí eu vou olhar para trás, quem que era assim? A minha mãe. Entende? Eu aprendi dentro de casa. Entende? Então, eu me libertei disso tem 5, 6 anos atrás. Eu me lembro exatamente, comendo uma pizza na Bandeirantes, lá em São Paulo, e eu chorava que nem uma criança, porque eu percebi que eu estava agindo na crise, ali nos problemas, igualzinho ela agia quando ela passava problema. Sabe assim? E aí foi a primeira coisa que eu pedi para Jesus me libertar. Falar, Pai amado, eu amo minha mãe de paixão, eu vou honrar minha mãe e meu pai. Eu mal conheci meu pai, eu perdi ele cedo, mas eu sempre vou honrar minha mãe e meu pai. Eu não estaria aqui se não fosse eles. Eu penso na minha mãe e do meu pai, mesmo com todos os problemas, não me vem problema, me vem só alegria. Mas eu não quero ter a personalidade da minha mãe, eu quero ter a minha identidade própria, porque a gente carrega a identidade dos nossos pais. E a gente precisa pedir para que Cristo desenvolva a nossa própria identidade. Então, esse Marcos Calixto que está com vocês aqui, nem a minha família me conhece mais. Porque o Marcos Calixto lá de trás era uma pessoa parecida com os pais, era uma pessoa parecida com os avós, era uma pessoa parecida com os tios. Eu estou querendo dizer, a gente vai ficando um pouquinho de cada um que nos cerca. Porque uma criança, ela tem nos pais e nos familiares e em quem elas ama o alicerce. Você entende? Então, de novo, a gente vai aprendendo dentro de casa algumas coisas. Por isso que a gente
levar eles no caminho do Senhor é algo que vai ser o que vai transformar, porque Levá-lo quando no você caminho fala do Senhor é a gente mudar, Luciano. A primeira coisa. A sim, Bela e o Ariel participam de pouquíssimos mas estudos. você só vai mudar Eles se você estão tiver... aqui participando, amor. Ah, eles estão aí com você? Estão aí no Sim, quarto? eu vim fazer um chocolate quente para eles aqui na cozinha. A Ó, gente só vai mudar... olha aqui, galera. Olha aqui, galera. Ai. Opa. Vão lá. A gente, por exemplo, eu vejo por mim, eu acredito que com você também foi assim, quando a gente ficou disposto e disponível para ele, Sim. né? Quando você ficou disponível, eu falei, poxa, peraí, eu quero entender, eu quero saber, até porque é incoerente, cara. Ó, é isso que eu fico doido, né, cara? É incoerente, por exemplo, assim, eu vejo, às vezes, quando eu faltei ali os dias, eu falei, puxa vida, e daí não, às vezes não conseguia, não dava por causa do meu pai aqui, mas eu falava assim, puxa, e eu ia para a palavra, né? Sempre lendo ali a minha palavra à noite, e aí, Marcos, eu fico pensando, o que está acontecendo, cara? Nós cristãos, cara, a gente professa um livro que a gente não leu, cara. É incoerente isso. E aí a gente se contenta com uma experiência muito rasa, entendeu? Então, quando a gente fala assim, poxa, que eu vejo a Fernanda passando, vocês passando, o desenvolvimento que vocês tiveram, né, de você aquele dia, o dia que você veio de Curitiba foi um dos dias mais importantes da sua vida, entendeu? Se você fica com orgulho, talvez não teria nem esse ensinamento hoje, se o orgulho tivesse tomando conta, entendeu? Então, tipo assim, mas você estava disponível, entendeu? Você estava disposto, entendeu? Então, quando a gente está nesse, e a gente não quer levar o que os nossos pais trouxeram, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente faz um mergulho na palavra, porque realmente ela liberta. Então, essa disposição de querer, ela te leva, eu acho que eu já falei até para vocês, mas tem um pregador nigeriano que eu gosto, e ele fala assim, a palavra de Deus te leva de um nível de glória para o outro a partir do momento que você se abre para as revelações divinas. E ela é muito real. O primeiro amor, né, o meu primeiro amor, que foi o início da conversão, eu fiquei 8 meses seguidos, assim, foi logo na sequência que eu conheci a Fê, estudando Watson, Skinner, Jung e Freud. Porque eu botei na minha cabeça que eu ia entender de fato como as pessoas pensavam e como elas agiam e por que elas faziam o que elas faziam. E aí, nisso, também eu comecei a entender que eu agia muito errado, de uma forma inconsciente. Eu era um poço de arrogância. E eu não via, tá? Eu não via. Então eu percebia, tipo assim, todo mundo falava, nossa, você não aceita que ninguém te corrige, você sempre tá certo, você sempre dá volta nas pessoas. Essa pessoa não sou eu. E era eu. Porque quando eu me enfiei de cabeça em 2021 entender a Bíblia, eu fui entender de fato como as pessoas pensavam, porque eu falei, gente, essas pessoas, tem um monte de gente errada, realmente um monte de gente agiu errado, mas eu era um poço de arrogância. Eu era uma pessoa extremamente autoritária. Eu era uma pessoa que não aceitava que ninguém me corrigisse. E eu fui entender isso, como eu falei para vocês, dentro de um carro comendo pizza na Pizza Hut da Bandeirantes, que eu chorava, Luciano, que você não faz ideia. Porque Deus me entregou assim, mas eu precisei me aprofundar na mente, eu precisei me aprofundar em Bíblia. E aí, na sequência, quando eu viro o ano, é quando eu conheço a Fê. Aí viraria, a gente tem que falar de como a gente se conheceu numa outra fase, que também foi a mão de Deus total. Mas o que eu estou querendo dizer? Deus estava me preparando. Isso rende um podcast, gente. Isso rende um podcast, mas tipo assim, Deus estava me preparando, e aí quando eu fui entender a história dela, Deus estava preparando ela também. Você entende? Porque essa Fernanda e esse Marcos, eu não casaria com a Fernanda. E a Fernanda não casaria com o Marcos. Você entende? Então, tipo assim, nós nos construímos nessa relação. Entende? Então, duas pessoas disponíveis que decidiram se construir. E aí, como é que gera algo sensacional quando a gente, de fato, entende que é uma construção? Não existe ninguém pronto. O Marcos Califto, se ele se separar da Fernanda hoje e começar uma relação com uma outra pessoa, não quer dizer que vai dar certo ou errado, é uma outra coisa, vai começar do zero. Se a Fernanda terminar com o Marcos hoje, começar uma outra relação, é outra relação. Você entende? Tipo assim, às vezes a gente está olhando para as pessoas e para negócios e para... Não existe nada pronto. Se aquilo vai sair de certo lugar e vai para outro lugar, está começando do zero de novo. É uma construção, gente. Vocês entendem?
Tudo que dá certo, tudo que brilha os olhos, tudo que reluz é porque foi construído. Nada Se nasce ele for pronto. tomado, já viram aquelas histórias, tipo assim, olha, a tal pessoa largou uma relação, o cara foi ficar com a amante, ou sabe essas coisas doidas assim? Sempre dá errado. Porque, tipo assim, Sim. aquela relação dava certo entre os dois ali. Agora, os outros dois, deu errado. Não vai funcionar. Vocês entendem? Tipo, negócio, a mesma coisa, tomar negócio. Eu já passei, já vi cada coisa que eu falo, gente, se as pessoas entendessem que essa luz, ela por conta da construção, nós aceitaríamos começar tudo do zero a todo momento. Porque em algum momento vai brilhar. Você entende? Em algum momento vai reluzir. Então, tipo assim, o que Paulo vai trazer para a gente aqui, para a gente finalizar o dia de hoje, o que ele vai trazer para a gente aqui nesse primeiro livro já dá para perceber, a todo o momento as pessoas perdem o foco. A todo o momento as pessoas precisam ser direcionadas. A todo o momento. Então, nós estamos vendo no primeiro livro o cuidado que ele tem para falar com um povo que, inclusive, quis matar ele. Quando a gente for lá, a gente vai chegar daqui a pouco no livro de Corinto, lá da cidade de Corinto, do 1 Coríntios, e aí é um pouco do que nós estamos falando aqui, porque começa a ter traições, começam a ter pessoas adorando outros deuses, começam a ter coisa de dia a dia. Corinto já é um negócio mais de dia a dia, a carta que ele escreve. Então, de novo, não tem como... olha, aquela pessoa, ela é edificada. Legal, você quer ser edificado igual aquela pessoa? Você vai começar do zero. Você entende? Eu quero... Não tem como a gente assumir a posição do outro, gente. Eu acho que esse é o principal ensinamento da Bíblia de Deus. Se eu vou começar, eu tenho que... Quanto mais rápido eu entender isso, mais rápido eu vou fazer as coisas prosperarem para mim. Porque mais rápido eu vou começar, do zero. Mais rápido eu vou me permitir. Porque senão eu vou tentar pular etapa, e aí quando um problema acontece, eu não sei resolver esse problema. Entende? Entendi. Essa primeira carta já nos trouxe com clareza essa edificação de Paulo, e eu espero, a gente vai fazer todas as cartas, e eu espero que as próximas nos edifiquem também. A gente ficou praticamente 2 horas aqui, maravilhoso. E, gente, obrigado. Maravilhoso. Uma carta pequena, curta, mas já dá para perceber que parece que veio para a gente aqui, né, em 2026. Já gerou um puta debate gostoso, porque parece que Paulo escreveu para nós 4. Verdade. Ele escreveu para a gente aqui. Mas aquela parte do reino é muito legal, né? Aquela final ali. É maravilhoso. Que ele tem que botar, tem que imprimir. Realmente vale, por ser uma carta, de novo, né? Como a gente leu ela agora com calma, dá para perceber que é o capítulo 4 e o capítulo 5. Basicamente isso. 1, 2, 3, ele está tendo cuidado ali para não mandar o Timóteo para ser morto, né? Quase que isso. Ele já tinha passado, né? Eu acho que é assim, ó, eu vou mandar a carta com cuidado, porque senão quando o Timóteo chegar lá, vão matar ele. Então eu acho que ele pensou no Timóteo ali, mas tá tudo certo. Verdade. Aproveitar, Luciano, faz a oração para a gente final, por favor. Quais os dias que você está fazendo agora? Segunda e terça. Não dá para ser segunda e quarta? Terça a gente tem um monte lá, tá sempre indo para um monte orar, né? Toda terça, não, mas estou brincando. A gente vai fazer segunda e terça, mas agora no começo de abril, nas próximas 2 semanas aí, pós-Páscoa, a Adri e a Fê vão organizar um presencial. E acho que tem tudo aí para ser algo legal também. E aí a gente vê com calma para que todos possam vir. Então, tem que orar mais para mim estar pertinho. Depois de hoje, agora tem que começar, ó. Né, Fê? Já está preparado tudo. Amém. Só toma posse. Só toma posse. Vamos lá. Vamos chamar a existência. Muito bom, Luciano. Está com você a oração. A ti te rendo graças, Senhor, porque tu é bom, sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que dura para sempre. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pelos ensinamentos, Senhor. Ter usado Marcos, Pai, para trazer essa palavra maravilhosa, para nós entendermos um pouco mais de Paulo, né, nessa passagem de Tessalonicenses. E quero agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Sabemos que não somos nada sem Ti, Senhor.
Mas agradecer, Senhor, principalmente pelo momento da cruz, Senhor, por tudo que tu passaste por nós, Senhor. É o mínimo que nós podemos fazer, dedicar um tempo à sua palavra, por tudo que tu passaste por nós. Agradeço pelas nossas famílias, abençoa, santifica nossas famílias, Senhor, tanto da Adriana, Fernanda, do Marcos, as nossas famílias sejam edificadas na tua palavra futuramente, Senhor, e agora também. Nossos filhos, Senhor, guia nossos filhos, dê-nos sabedoria para guiar o nosso filho na tua palavra, Senhor. Sabemos que ela é uma palavra que liberta, que acessa promessas, e eu creio, Senhor, eu creio que tu tem o melhor para nós, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor, para nós vermos Jesus. Espírito Santo, abre nossos olhos para vermos Jesus, ilumina o nosso entendimento, revela quem nós somos, quem Jesus nos transformou e o que podemos fazer através dele. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa noite maravilhosa, diante da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Luciano. Obrigado. Bebê, obrigado. Ariel, Bela. Amém, Eu tô indo aí gente. pro Boa fundo aí, tô noite. indo pro fundo aí. Vem, vem. Porque meu aniversário é daqui 1h03, né? Aí eles estão lá fazendo. Ah, garoto. Daqui a pouco. Quantos anos? 39. 39? Eita. 39 aninhos. E o cara que eu gosto de fazer aniversário, eu me vejo, eu gosto de envelhecer. Eu e a Fê, a gente brinca que a gente vai estar com 70 anos na praia andando juntos, assim. Eu acho tão bonito ver a idade chegar, sabe? Gosto bastante mesmo. Então, para mim, eu nunca levei como festa, eu levo como, assim, obrigado, meu Deus, por me dar mais um ano de vida. E eu não voltaria aos 38, aos 37, aos 36, não voltaria a um ano. Como eu gosto de fazer idade, assim, eu acho bem gostoso. Que Deus me permita chegar a 70, 80 anos de idade bem para poder curtir minha velhice. Eu acho legal ser velho. E agora nos próximos 5 anos vai ter muita coisa aí boa. Tem muita coisa. Nos próximos 5 anos tem muita tecnologia. Tem muita coisa. Exatamente. Gente, obrigado. Amanhã a gente está junto de novo. Beijo, beijo, beijo. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Boa noite, gente. Deus abençoe todos. Amém.